o presidente Vladimir Putin anunciou uma trégua pascal que deve durar 30 horas, prometendo uma suspensão total dos combates. Mas não nos enganemos, isso não é um cessar-fogo no sentido clássico, onde as partes negociam e chegam a um acordo mútuo. Quando uma única nação decreta a interrupção das hostilidades, o termo correto é cessação unilateral das operações militares. Ainda assim, vale a pena analisar as palavras de Putin e, principalmente, o que elas realmente significam, porque as interpretações variam radicalmente. Alguns acreditam que a guerra chegou ao fim, que essa pausa se transformará em um armistício permanente e que os canhões finalmente se calarão. Outros, porém, enxergam com ceticismo. Para eles, não passa de uma manobra de propaganda russa, sem qualquer impacto real no campo de batalha. Afinal, o que está por trás dessa decisão? Por que Putin escolheu justamente este momento para anunciar a trégua? Será coincidência com o contexto eleitoral nos Estados Unidos ou uma tentativa de influenciar a opinião pública internacional? Vamos desvendar essas possibilidades. Em seu discurso, Putin dirigiu-se aos militares russos e aos que lutam pela Rússia, desejando-lhes boas festas pascais. Sob o pretexto de razões humanitárias, ordenou a suspensão dos combates das 18 horas de sábado até a meia-noite de domingo. E deixou claro, espera que a Ucrânia siga o exemplo. Contudo, não sem antes advertir que as forças russas devem permanecer em alerta máximo para responder a qualquer provocação ou violação do acordo. Segundo ele, o regime de Kiev já descumpriu acordos anteriores, como compromisso de não atacar infraestruturas energéticas. Por isso, a cautela é necessária. Mas aqui está o detalhe crucial: Putin não abriu mão do direito de retaliar. Ou seja, a Rússia se reserva o direito de retomar as operações se considerar que a Ucrânia não cumpriu sua parte. Na prática, não se trata de um cessar-fogo genuíno, mas de uma pausa unilateral com brechas para justificar a continuidade da guerra. E, considerando o histórico de Moscou, confiar nessa promessa seria ingenuidade. Afinal, a palavra do Kremlin já foi quebrada inúmeras vezes. Basta lembrar dos cessar-fogos anteriores. Em janeiro de 2023, Putin anunciou uma trégua de 36 horas para o Natal ortodoxo. Resultado? Os combates prosseguiram, e a Rússia até aproveitou o período para se reorganizar e lançar uma ofensiva em Soledar, causando mais mortes. Em abril de 2022, o Kremlin ordenou a suspensão dos ataques a Azovstal, mas os bombardeios continuaram como se nada tivesse sido combinado. E o que dizer do suposto acordo energético mediado por Donald Trump? Putin prometeu não atacar usinas e redes elétricas ucranianas, mas violou o compromisso no mesmo dia, e repetiu as agressões mais de 30 vezes. Enquanto isso, a Ucrânia manteve sua palavra. Não houve registros de ataques ucranianos a refinarias russas durante o período, uma das poucas vantagens táticas que Kiev possuía. Em contrapartida, a Rússia continuou bombardeando a infraestrutura civil ucraniana, deixando cidades inteiras sem energia. Se Moscou não cumpre nem mesmo acordos mediados por terceiros, por que acreditar em uma trégua unilateral? Há duas possibilidades: ou soldados russos ignoram as ordens de Putin, o que colocaria em xeque seu controle sobre as forças armadas, ou simplesmente não houve intenção real de parar os combates. Em ambos os casos, a credibilidade do anúncio é nula. Não se trata de um gesto de paz, mas de uma estratégia para confundir, ganhar tempo ou até mesmo testar a reação internacional. A verdade é que, sem negociações prévias com Kiev, Washington ou Bruxelas, essa trégua não passa de um espetáculo midiático. Não tem valor jurídico, não garante segurança e muito menos pavimenta o caminho para uma solução duradoura. Se a Rússia estivesse realmente interessada em paz, teria buscado um diálogo sério, com garantias e mecanismos de verificação. Em vez disso, optou por mais uma jogada unilateral, sem qualquer compromisso real. Portanto, não se iluda. Essa trégua pascal não é um sinal de mudança, mas um lembrete de que nesta guerra, as palavras de Putin valem tanto quanto as balas que continuam a ser disparadas. A história já mostrou que quando o assunto é a Ucrânia, Moscou não hesita em quebrar suas próprias promessas. E infelizmente não há motivos para acreditar que desta vez será diferente. Após as declarações dos Estados Unidos. Se fosse apenas mais um gesto vazio, um espetáculo de relações públicas, Putin teria escolhido qualquer outro momento, menos este, em que o mundo já havia se resignado à ideia de uma guerra prolongada. Não há lógica em anunciar uma trégua justamente quando as expectativas estavam no chão, quando analistas e governos já haviam descartado qualquer possibilidade de negociação. A menos, é claro, que houvesse algo mais por trás. E é aqui que as versões começam a se bifurcar.
A primeira, a mais óbvia, é a do teatro político. Putin precisa de uma pausa para reorganizar suas forças, mas não quer admitir fraqueza. Então veste a trégua de gesto humanitário, como se a Páscoa fosse motivo suficiente para suspender uma guerra que ele mesmo iniciou. O problema é que essa explicação não resiste a um exame mínimo. Se fosse apenas isso, por que não esperar mais alguns dias? Por que arriscar uma reação negativa do Ocidente, que já havia deixado claro que não aceitaria meia volta sem garantias reais? E acima de tudo, por que anunciar o cessar-fogo horas antes de lançar drones contra Kiev, como se quisesse provar que suas palavras são tão ocas quanto suas promessas? A segunda versão é mais incômoda. Putin está testando limites. Não os da Ucrânia, mas os dos Estados Unidos. As ameaças de Washington de abandonar as negociações caso uma das partes não demonstrasse vontade de paz não foram ignoradas, foram absorvidas e respondidas com um movimento calculado. Ao anunciar a trégua, Putin força os Estados Unidos a escolherem entre duas opções ruins: ou aceitam o gesto como um sinal de boa-fé e pressionam Zelensky a ceder, ou o rejeitam e assumem o ônus de serem vistos como intransigentes. Em ambos os casos, Moscou sai ganhando. Se os americanos recuarem, Putin terá provado que ainda dita o ritmo do jogo. Se não recuarem, ele terá mais um pretexto para culpar o Ocidente pela continuação da guerra. Mas há uma terceira possibilidade, ainda mais sombria. E se essa trégua não for um sinal de fraqueza, nem de cálculo político, mas de preparação para algo maior? Os últimos meses mostraram que a Rússia está disposta a escalar o conflito sempre que se sente acuada. A invasão de Kursk, os ataques a infraestruturas críticas, a mobilização de reservas, tudo isso aponta para uma estratégia de desgaste, não de negociação. Uma trégua temporária poderia ser apenas uma cortina de fumaça para reorganizar tropas, reabastecer arsenais ou até mesmo lançar uma ofensiva surpresa. Afinal, quem disse que Putin respeitaria suas próprias regras? O que nos leva à reação de Zelensky. Sua resposta não foi de recusa, mas de desconfiança e com razão. Enquanto Putin falava em paz pascal, drones russos riscavam o céu ucraniano. Enquanto o Kremlin prometia um cessar-fogo, as forças ucranianas avançavam em Kursk e consolidavam posições em Belgorod. A mensagem era clara: a Ucrânia não se deixará enganar por palavras bonitas. Mas também não pode ignorar o contexto internacional. Se os Estados Unidos decidirem que a trégua é um sinal de que Moscou está disposta a negociar, Zelensky será pressionado a sentar à mesa. E é exatamente isso que Putin quer. Não a paz, mas a rendição disfarçada de diplomacia. O mais irônico é que, no fim das contas, essa trégua pode acabar sendo mais prejudicial para a Rússia do que para a Ucrânia. Cada dia de cessar-fogo é um dia em que o mundo vê as contradições de Putin. De um lado, promessas de paz, de outro, ataques a civis. De um lado, discursos sobre respeito à soberania, de outro, drones sobre Kiev. A hipocrisia não passa despercebida, e cada gesto vazio só reforça a imagem de um regime que não tem nada a oferecer além de mentiras. Mas não se engane, essa não é uma vitória para a Ucrânia. É apenas mais uma rodada em uma guerra que não será decidida por tréguas ou declarações, mas por resistência, estratégia e, acima de tudo, pela capacidade de não cair nas armadilhas do inimigo. Putin sabe que o tempo joga contra ele. Por isso, cada movimento seu é calculado para confundir, dividir e desgastar. E cabe à Ucrânia, e ao mundo, não se deixar iludir, porque no fim, as palavras de Putin valem tanto quanto as balas que continuam a voar. E a história já mostrou que, quando se trata de Moscou, a única coisa previsível é a traição. Não se trata de um cessar-fogo, mas de uma rendição disfarçada. E Moscou sabe disso. Por isso, cada proposta de paz que surge da boca do Kremlin vem embrulhada em ambiguidades, sem respostas concretas, sem garantias, apenas promessas vazias que evaporam ao primeiro contato com a realidade. Não é coincidência. É estratégia. A verdade é que a Rússia está encurralada. Seus arsenais se esgotam, suas tropas se reduzem a carne de canhão, e a economia, antes inflada pela guerra, agora rende sob o peso das sanções. Enquanto isso, a Ucrânia, apoiada por uma Europa que finalmente despertou para a ameaça existencial, se fortalece. A Aliança Ocidental não apenas envia armas, mas reequipa suas próprias forças, entendendo uma lição simples: a segurança da Europa não é mais um conceito abstrato. É Kiev. É o fronte. É a linha que separa a ordem do caos. E Putin? Ele assiste a tudo isso com a frieza de quem sabe que o tempo não está a seu favor. Os números não mentem: onde antes 1 quilômetro de território custava 7 ataques russos, hoje custa 36. Onde antes havia tanques T-72 reformados às pressas,
hoje é veículos da era soviética remendados com peças de museu. Onde antes a artilharia rugia com precisão, hoje são obuses dos anos 1950 que disparam às cegas. E quando até isso falta, são burros e trenós que carregam munição para as trincheiras. Não é metáfora, é a realidade crua de um exército em colapso. Mas se a Rússia está à beira do abismo, por que os Estados Unidos hesitam em empurrá-la? Aqui a teoria ganha contornos ainda mais sombrios. Washington não quer uma derrota russa. Não por compaixão, mas por cálculo. Uma Rússia humilhada é uma Rússia imprevisível, um barril de pólvora nuclear à deriva, com generais desesperados e senhores da guerra disputando o controle do arsenal. Biden já disse isso. Macron já disse isso. Até Scholz, em seus momentos mais francos, admitiu: o Ocidente prefere uma Rússia enfraquecida, mas estável, a uma Rússia fragmentada e fora de controle. E há outro fator: Trump. O ex-presidente não esconde suas ambições. Ele fala em anexar territórios mexicanos, em transformar a Groenlândia em um estado americano, em operações especiais, além fronteiras. Para ele, a guerra na Ucrânia não é um conflito moral, mas uma oportunidade. Uma chance de reescrever as regras do jogo, de legitimar conquistas territoriais pela força, desde que sejam suas conquistas. Putin sabe disso. E por isso, nos bastidores, o Kremlin aposta todas as suas fichas em uma única carta: a volta de Trump à Casa Branca. A lógica é perversa, mas clara. Se Trump vencer, Putin terá uma saída honrosa. Um acordo de bastidores, um reconhecimento tácito das fronteiras atuais, uma promessa de paz que, na prática, congelaria o conflito e daria à Rússia tempo para se recompor. Os Estados Unidos, por sua vez, ganhariam um aliado informal na Eurásia, um contrapeso à China, um parceiro incômodo, mas útil. E a Ucrânia? Seria deixada à própria sorte, com um pedaço de seu território arrancado e o resto condenado a viver sob a sombra de uma guerra eterna. Mas há um detalhe: essa aposta só funciona se a Ucrânia fraquejar. Se Kiev resistir, se a Europa se mantiver unida, se o mundo recusar a chantagem nuclear, o plano desmorona. E é por isso que cada dia de luta na Ucrânia não é apenas uma batalha por terra, mas por futuro. Porque no fim a única coisa que Putin realmente teme não são as sanções, nem os tanques Leopard, nem os drones turcos. É a ideia de que o Ocidente e o mundo pode, afinal, ter aprendido a lição, que apaziguar tiranos não traz paz, traz apenas mais guerra. Mas Putin sabe que o jogo está se esgotando. E é por isso que ele ensaia agora esses gestos calculados, um cessar-fogo de Páscoa, uma trégua frágil, um convite para a mesa de negociações que não passa de teatro. Porque no fundo ele não quer paz. Quer tempo. Tempo para rearmar suas tropas, tempo para desgastar a vontade ocidental, tempo para testar até onde o mundo está disposto a ceder. E acima de tudo, tempo para esperar por um nome que ele acredita ser sua salvação: Donald Trump. Trump, que já disse em alto e bom som que os Estados Unidos deveriam sair desse processo. Trump, que nos primeiros dias após sua vitória em 2016, não escondeu sua admiração pela situação terrível da Rússia e prometeu ajudá-la a sair desse atoleiro. Trump, que hoje ameaça não com sanções ou armas, mas com algo muito mais perigoso: a indiferença. Se não querem negociar, então não negociem, é a sua lógica. E é exatamente isso que Putin precisa: um presidente americano que trate a guerra na Ucrânia como um problema alheio, que pressione Kiev a ceder, que enfraqueça a Europa e deixe Moscou livre para ditar as regras. Porque, sejamos claros, a Rússia não tem capacidade para tomar mais 4 regiões ucranianas. Não tem forças para avançar sobre Kherson ou Zaporíjia. O que ela tem é a esperança de que os Estados Unidos, e por extensão o Ocidente, percam o interesse. E é aí que entra o jogo de Putin. Cada gesto de boa vontade, cada oferta de trégua, cada apelo por negociações não passa de uma armadilha. Uma armadilha para manter os Estados Unidos na mesa, para dar a Trump uma desculpa para pressionar a Ucrânia, para fazer a Europa duvidar de seu próprio compromisso. Porque, no fim das contas, o que Putin mais teme não é a derrota militar, mas a solidão. Uma Ucrânia determinada, uma Europa unida, um Ocidente que se recusa a ceder. Isso é o verdadeiro pesadelo para o Kremlin. E é por isso que essa trégua de Páscoa não é um sinal de paz. É um teste. Um teste para ver se o Ocidente ainda tem fôlego, se ainda acredita na Ucrânia, se ainda está disposto a pagar o preço da liberdade. Porque se ceder agora, se aceitar a narrativa de que ambos os lados devem negociar, se permitir que a fadiga e a conveniência ditem o futuro, então Putin terá vencido. Não no campo de batalha, mas na mente do mundo. Mas há um detalhe que Putin parece ignorar: a Ucrânia não luta por Trump nem por Biden nem pela OTAN. Luta por sua própria existência.
E enquanto houver um soldado ucraniano disposto a defender sua terra, enquanto houver uma mãe que enterra seu filho com a bandeira nacional, enquanto houver um povo que se recusa a ser escravizado, a guerra não terminará. Porque no fim a única coisa que pode derrotar Putin não são as armas, nem as sanções, nem as promessas vazias de líderes ocidentais. É a resistência. A resistência de um povo que sabe que se fraquejar agora não haverá segunda chance. Então, sim, é possível que essa trégua se estenda. É possível que Trump vença as eleições e mude o jogo. É possível que a Europa se canse e comece a buscar saídas fáceis. Mas uma coisa é certa, a Ucrânia não vai parar. E se o Ocidente quiser evitar que essa guerra se arraste por anos, se quiser evitar que Putin teste seus limites em outros lugares, se quiser evitar que o mundo mergulhe em uma nova era de impunidade, então precisa entender uma coisa simples: apoiar a Ucrânia não é caridade. É estratégia. É sobrevivência. Porque no fim das contas a pergunta não é se Putin vai parar, é se nós vamos deixá-lo avançar. E a resposta a essa pergunta definirá não apenas o futuro da Ucrânia, mas o futuro de todos nós. Cada vida perdida na Ucrânia não é apenas um número em um relatório. É um pai que não voltará para casa. Uma mãe que não verá seus filhos crescerem. Um soldado que deu tudo para defender o que é seu, sua terra, sua família, seu futuro. E sim, o cansaço é real. O peso dos dias intermináveis, das noites sem sono, da incerteza que corrói por dentro. Mas aqui está a verdade que não podemos ignorar. Desistir agora não trará de volta aqueles que já se foram. Pelo contrário, só garantirá que mais nomes sejam acrescentados à lista. A esperança não é um luxo, é uma arma. Mas a esperança sem ação é apenas ilusão. O que mantém a Ucrânia de pé não é um otimismo vazio, mas a clareza de que cada batalha vencida hoje é um passo para que amanhã não precise haver mais funerais. Cada tanque destruído, cada cidade reconquistada, cada centímetro de território recuperado é um sinal para Putin de que sua ambição tem limites. E esses limites somos nós que definimos. Não se enganem, a guerra não acabou porque estamos cansados. Ela só termina quando um dos lados decide que não vale mais a pena lutar. E Putin já deixou claro qual é a sua escolha. A questão é, qual será a nossa? Porque a liberdade não se defende com palavras bonitas ou discursos emocionados. Ela se defende com munição, com inteligência, com a convicção de que nenhum preço é alto demais quando o que está em jogo é o direito de existir. O túnel é longo, mas a luz no fim dele não é um milagre. É o resultado de cada decisão que tomamos agora, de cada apoio que não é cortado, de cada promessa que não é esquecida. Porque no fim, a história não julgará apenas Putin, julgará todos nós, por aquilo que fizemos quando o mundo mais precisou. E essa é uma conta que ninguém quer ter que pagar.